Hoje eu quero falar de um assunto que para mim é um princípio de vida, o princípio da autorresponsabilidade, que diz que nós somos responsáveis por nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. Será que é assim? Eu sou Jorge Castilho e estou compartilhando aqui histórias do esporte que servem para ser aplicadas na nossa vida pessoal e profissional, visando o nosso desenvolvimento, visando atingir uma vida extraordinária. Eu poderia contar várias histórias que eu me lembro, por qual eu vivi, dentro ali do esporte, que exemplificam bem o conceito de autorresponsabilidade. Mas eu vou contar uma história relativamente simples, mas que tem tudo a ver para mim, até pelo sentido emocional e que aquele momento teve na vida da atleta e na minha vida também. Eu treinava a equipe na categoria cadete, e nós naquela época tínhamos a equipe do Vila Nova Futebol Clube com um time de handebol feminino, e nossa categoria cadete, que vai até 16 anos, para quem não conhece, e eu tinha uma menina lá que jogava, ela era meio temperamental, ela vinha numa fase um pouco difícil, com alguns problemas pessoais que ela estava enfrentando, e eu sempre me dispondo a ajudar, a conversar, às vezes até conversava com a família quando era necessário, para poder encaminhá-la, mas ela era uma pessoa assim um pouquinho mais dura com algumas coisas, né? E um belo dia, mas tudo dentro do tolerável, tá? Tudo dentro de tranquilidade, dentro do normal. Um belo dia, eu não sei o que aconteceu, com o que ela estava daquele jeito, e ela começou a ficar irritada no treino, foi aumentando o tom, e eu falava para ela fazer uma coisa, ela não fazia, e eu tentava argumentar, conversar, chamei ela do lado, falei, tá com algum problema, alguma coisa, vamos conversar? Ela disse que não, que estava tudo bem, que ela não queria conversar, e foi indo, e o treino foi só piorando, e eu falando, e ela não queria fazer, até que chegou um trabalho dela, ela falou que não ia fazer mais, e aí eu fiquei grilado com ela, chamei ela, vem cá, você está aqui no treino para trabalhar, todos estão fazendo, você tem que fazer também. Não, eu não vou fazer. Falei, se você não vai fazer, então faz por favor, se retire do meu treino, pode ir embora para casa. Ela foi embora para casa, e eu até, inclusive, algumas vezes até levava ela em casa, deixava lá na casa dela, e ela foi embora. E quando eu a dispensei, falei que não queria que ela continuasse lá, ela pegou e falou assim, eu não volto aqui mais. Eu falei, você que sabe. Ela saiu, foi embora, e eu pensei, gente, será que eu não passei dos limites em falar para a atleta sair do treino? Será que eu não poderia ter dado um jeito de resolver essa situação de outra forma? Fiquei ali pensando, mas depois de muito pensar, fui para casa de noite e falei, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, porque não posso deixar uma pessoa dentro do grupo ter esse tipo de atitude, sendo que ela estava totalmente errada. Eu tentei primeiro conversar, dialogar, tentei todas as formas possíveis, não foi possível resolver. Dispensei ela do treino. Não dispensei ela da equipe, porque eu sabia que poderia, se ela refletisse, a gente ainda reverter aquela situação. No outro dia vim para começar meu treino, e que estou lá na quadra já pronto para começar o treino, e ela não estava lá, não a esperava, inclusive pensei que ela não viria mesmo, né? Porque ela era muito, como eu disse, intempestiva, uma pessoa de opinião, e quando ela disse que não voltava, eu fiquei pensando que talvez não voltasse mesmo. Mas de repente ela aponta lá no cantinho da quadra, entrando, toda sem graça, sem jeito. Falei, tudo bem? Tudo bem. Não perguntei se você está de volta, essas coisas, né? Eu não quis fazer nada que pudesse afastá-la. E ela chegou para mim e falou assim, eu posso falar com você? Eu falei, pode, claro. Né? E ela estava uniformizada para treinar. Falou assim, eu queria te pedir desculpas, porque eu estava totalmente errada ontem, e eu estou aqui para treinar e quero continuar treinando. Eu posso continuar? Não vai acontecer isso mais. Eu falei, claro que pode treinar. Isso aqui é sua casa, sua família. Eu não sei o quanto esse momento foi decisivo ou não para ela, eu acredito que foi muito, porque hoje ela se tornou uma profissional respeitadíssima no mercado, ela é uma pessoa que tem uma família maravilhosa, uma mãe maravilhosa, ela é uma mãe maravilhosa, é uma esposa dedicada, ela se dá bem com a sua família, com seus familiares, e na sua profissão, cada dia que eu vejo ela, ou às vezes vejo até na internet, ou converso com ela, que a gente ainda tem contato, eu vejo que ela está só progredindo na sua carreira. E eu fico feliz de ver isso, eu fico feliz. E hoje é interessante, ela é uma pessoa tão tranquila, conversa as coisas com muita tranquilidade, não tem mais aqueles rompante, não é tão intempestiva como era antes, e eu vejo aquilo, vejo que foi fruto do trabalho ali no esporte. E eu acredito que esse momento tenha sido crucial, um momento em que ela se autorresponsabilizou pelo que aconteceu, e que ela entendeu que ela que estava errada, que ela que tinha que consertar e mudar.
E eu quero te falar uma coisa, a autorresponsabilidade é isso. Quando eu perguntei lá no começo, será? Né? Você deve estar pensando, deve ter pensado em qual seria a sua resposta, mas autorresponsabilidade é isso. Nós temos decisões a tomar e a vida é feita de decisões. Né? Schopenhauer dizia, para todo sim tem um não. Se você disser sim para a direita, está dizendo não para a esquerda. Não estou falando ideologicamente nem politicamente, viu gente? Apesar de que na ideologia política também é, né? Quando você diz sim para a direita, para a esquerda, você está dizendo não. Se você está indo para frente, está dizendo não para ir para trás. Se você quer ficar, está dizendo não para ir. Entendeu? Então para todo sim tem um não, e tudo é feito de escolhas, mas as escolhas são só suas, as decisões são suas, são nossas. Quando eu decido fazer A ou B, eu que decidi, as consequências das minhas decisões virão. Às vezes lá na frente a gente começa a querer culpar os outros, foi o governo, foi a economia, foi o coronavírus, foi os meus colegas que não me ajudaram, foi o ambiente de trabalho que não foi legal, mas o responsável sou eu. Eu tenho que entender que eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelo meu trabalho, e eu tenho que construir o melhor para o meu caminho. Eu tenho que ter alvos, objetivos e construir. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Construir o nosso caminho, construir as oportunidades, pegar as oportunidades que passam na nossa frente no momento certo, estar preparado para elas e tomar as decisões corretas. Ou não, porque não existe decisão correta ou certa. Porque nem sempre quando você toma uma decisão, você tem todas as condições de entender o que vai acontecer com aquela decisão. Mas mesmo que a decisão seja, entre aspas, errada, ou seja, que você vai fracassar lá na frente, o fracasso é um bom negócio às vezes, porque o fracasso te ensina, o fracasso é um degrau para você subir. Já estou falando de outras coisas, né? Porque o vídeo é sobre responsabilidade. Mas quando eu falo sobre o fracasso, eu estou querendo dizer o quê? Você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso. Faça o seu caminho, assuma as responsabilidades dos seus atos, assuma quem você é. Atleta que não assume responsabilidade não cresce. Quando o técnico chama um atleta, eu costumava dizer isso muitas vezes para eles, falava, ó, atleta que eu não chamo atenção, que eu não brigo com ele de vez em quando, que eu não falo nada com ele, pode ter certeza porque ele não pode fazer mais do que ele está fazendo. Ele já está no seu máximo de potencial e eu não tenho como chegar para ele e exigir que ele faça mais, porque ele não vai dar conta. Mas quando eu estou no seu pé falando, vai mais, faz isso, por que você não fez aquilo? Olha lá, você tem que fazer assim, pega isso, faz assim e tal. É porque eu acredito em você e eu sei que você pode crescer. Então se você ouve a minha instrução, se você ouve alguma repreensão minha, escuta e admite que ela é boa, você vai crescer. Para finalizar essa historinha, eu lembro de uma coisa que eu assisti na televisão. Estava tendo um jogo de basquete e um técnico, que já foi até técnico da seleção brasileira, estava no jogo e de repente o time dele estava perdendo e teve um jogador lá, ele chamou esse jogador e pôs o dedo na cara dele e falou, você é um moleque, rapaz. Você está aqui fazendo molecagem, você não está levando esse jogo a sério. Senta aí no banco que um jogador que nem você não merece estar no jogo. Pá! Intervalo do jogo, sabe como é que é a imprensa, né? O repórter foi lá e pôs já o microfone e falou assim, pô, o professor pegou pesado com você, hein? Ele falou assim, não, você está enganado. O professor é como um pai para mim. Se ele falou aquilo, eu estava precisando ouvir. E eu vou melhorar. Ele não perde por esperar que no segundo tempo eu volto outra pessoa. De fato, voltou no segundo tempo outra pessoa. Naquela época o basquete não era dividido em quartos, eram só 2 tempos. E ele voltou e foi o melhor jogador do jogo, foi o cestinha da partida e fez uma partida diferente e o seu time ganhou. Por quê? Porque ele aceitou a repreensão, ele assumiu a responsabilidade. Ele sabia que o professor estava chamando ele a atenção porque ele estava precisando, com a intenção de fazer ele melhorar. Um técnico nunca chama atenção no jogador, pelo menos os técnicos que querem que o seu time renda melhor, que o seu jogador faça o melhor, ele nunca chama a atenção dele para diminuir ele. Ele chama a atenção dele para levantar ele, para ele ir para cima, porque ele pode produzir muito mais do que está produzindo. E quando eu tenho autorresponsabilidade, eu assumo a minha responsabilidade, eu sei onde eu errei, e eu começo dali e vou para cima, corrigindo os meus erros. Gostou do vídeo? Compartilha com outras pessoas para que a gente possa fazer essa mensagem chegar a mais e mais pessoas, porque essa é a nossa intenção, espalhar para as pessoas aquilo que o esporte tem de melhor e que pode ser aplicado na nossa vida. Vamos embora!